caro aluno de filosofia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Vejam só, quando na história do pensamento viveu-se o chamado período medieval, os anos foram passando e aquela forma de ver o mundo, de interpretar a realidade, começou a ser progressivamente questionada. Uma coisa que é indiscutível é que no mundo medieval, também chamado de mundo feudal, pelo tipo de relação econômica que se estabelecia naquela época, ou seja, creio que todo mundo aqui deve ter ouvido falar dos chamados senhores feudais, é provável que alguém tenha assistido algum filme a respeito, que eram pessoas donas de grandes possessões de terra, que usavam as pessoas em geral, o povo, enfim, como vassalos, como pessoas que trabalhavam para eles, sem muita autonomia, sem muita possibilidade de progresso, numa sociedade fortemente hierarquizada. Aliás, nos anos da Idade Média, na estrutura social, vamos imaginar uma estrutura piramidal, nós teríamos no topo dessa estrutura o clero, já que a igreja ainda tinha um grande poder, e, sobretudo, os chamados aristocratas, aquelas pessoas que eram donas de muitas terras e que estabeleciam esse tipo de característica econômica da época, o chamado feudalismo. Mas esse tempo começa a ser confrontado com o surgimento de uma nova classe social, a chamada classe burguesa. São aqueles pequenos comerciantes que começaram a acumular dinheiro e com isso acumular poder, e a partir daí começaram a tentar influenciar aquele mundo tão hierarquicamente estruturado. Isso, de certa maneira, vai contribuir para o surgimento de um novo tempo, que é o chamado tempo do renascentismo. Aliás, o tempo da renascença, o próprio nome já indica, renascimento, é uma nova possibilidade de vida, representa um novo olhar sobre a realidade. O renascimento vai ser marcado sobre algumas características muito importantes. Uma delas, por exemplo, acontece no movimento da arte. Quando nós consideramos a arte medieval, os pintores medievais, eles retratavam, só para você ter uma ideia, as imagens que eram as principais, as protagonistas nos quadros daquela época, as imagens, por exemplo, da Sagrada Família, quadros, alguns muito bonitos, alguns extraordinariamente bem feitos, alguns geniais, sem dúvida nenhuma, mas que mostravam sempre uma cena angelical, muito espiritualizada, pouco humanizada, vamos colocar nesses termos. Quando nós vamos entrar no tempo da Renascença, há, de certa maneira, uma redescoberta do humano. Isso pode ser encarado nas artes como uma espécie de antropocentrismo, em que a figura humana, e claro, não só na arte, mas no pensamento em geral, na ciência, que começou a se desenvolver muito mais intensamente, nesse período, o ser humano passa a ocupar o centro das coisas. Com relação às artes, o movimento da Renascença começa lá no século XIV, na Itália, e vai ganhando toda a Europa num movimento extraordinário. Agora, vejam só, não é só isso. Algumas outras coisas marcam o tempo da Idade Moderna. Uma delas são as descobertas marítimas. O mundo começa a mudar desse ponto de vista. Os horizontes começam a se ampliar. E com as descobertas marítimas, até a maneira de encarar o mundo, não mais como um mundo tão centrado na Europa, mas um mundo que é muito mais amplo, começou a acontecer naqueles tempos. E esse período também é marcado por uma indiscutível revolução científica. É o período, por exemplo, que surge o famoso filósofo, e diríamos precursor da ciência, Copérnico. Copérnico, toda vez que nós pensamos nele, nós lembramos do geocentrismo nessa passagem para o heliocentrismo. No texto de Copérnico, o que ele escreveu, o que ele pesquisou, ele trouxe essa ideia de que o mundo, de que o cosmos não está centrado na Terra, absolutamente, mas pelo contrário, é a Terra que gira em torno do Sol, o Sol é o centro, num movimento já de perspectiva de mudança bastante grande. Nesse período, vai surgir aquele filósofo que é considerado o pai da filosofia moderna. O nome dele é René Descartes. René Descartes é um filósofo muito importante. E uma das coisas que Descartes vai tentar discutir é a chamada filosofia do cogito, ou seja, do pensamento e da razão, o racionalismo. A ideia do cogito é mais ou menos o seguinte: Descartes, na medida em que ele tentava descobrir os caminhos do conhecimento,
ele se confrontou com uma série de dúvidas. Quem era ele? Por exemplo, é possível conhecer? É possível entender o mundo? E nesse ponto, na verdade, ele começa a duvidar de tudo. Mas ele chega no ponto, uma conclusão, em que ele diz o seguinte: bom, eu estou duvidando, mas para eu duvidar, eu duvido com alguma coisa. Eu duvido com a minha razão, com a minha capacidade de compreender, com o meu cogito. Daí a expressão famosa de Descartes: cogito ergo sum, penso, logo existo. Nesse contexto, vai surgir um outro pensamento, de certa maneira em oposição ao pensamento cartesiano. Quando se usa a expressão cartesiano, nós estamos nos referindo ao pensamento de René Descartes. O pensamento cartesiano, o pensamento empírico, vai dizer que qualquer coisa em oposição ao pensamento de Descartes, que partir do pressuposto que através desse pensamento, dessa subjetividade, eu vou conhecendo a realidade à minha volta, eu vou determinando a natureza do objeto, os empiricistas vão dizer o contrário. Eu só conheço na medida em que tenho contato com o objeto. De certa maneira, nada existe no meu intelecto que não tenha passado antes pelos meus sentidos. E talvez um dos filósofos mais característicos do período, o inglês John Locke, ele vai dizer, por exemplo, que quando uma pessoa nasce, ela nasce como se fosse uma folha de papel em branco, que com o passar do tempo, a experiência vai escrevendo. Um pouco mais adiante, no século XVIII, nós nos deparamos com o iluminismo. O iluminismo é a ideia de que, nesse progresso do pensamento, esse homem que agora é capaz de pensar por conta própria, a palavra iluminismo, ilustração, na verdade, ela vem de uma expressão alemã, Aufklärung, usada por Immanuel Kant, que quer dizer esclarecimento, essa ideia de que o ser humano já podia, por conta própria, resolver os seus próprios problemas, cria essa nova possibilidade de conhecimento, o iluminismo. Quando nós entramos propriamente em contato com o pensamento de Kant, ele, que é um dos principais porta-vozes desse tempo, ele vai colocar algumas questões muito importantes. Por exemplo, é possível uma razão pura, independente da experiência? Por outro lado, qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro valor do conhecimento? E a partir daí que ele vai elaborar alguns dos seus textos mais importantes, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Na verdade, nós estamos já muito próximos do mundo contemporâneo. Muito obrigado, meu caro aluno. Até a nossa próxima aula.